Vamos seguindo aqui, gente. Nós já temos o nosso convidado na linha, Vini, já? Então, olha só quem está aparecendo aqui. O homem acabou de acordar, vai bater um papo com a gente. Senhoras e senhores, no Morning Show de hoje, para a gente bater aquele papo gostoso, o apresentador Danilo Gentili. Fala, Danilão, beleza? Seja muito bem-vindo, cara. Acabou de acordar? Acordei agorinha, nem tomei café, mas bom dia pra você, pra todo mundo aí do Morning Show, todo mundo que tá ouvindo a Jovem Pan. Escuta, eu conversei bastante com a Paulinha e a gente achou que seria muito bacana bater um papo com você hoje, porque esse tema da censura, se tem alguém no Brasil aqui que manja disso, é você, né? Eu queria entender como é que você enxerga isso que está acontecendo aqui com a gente na Jovem Pan. São palavras que a gente não pode citar, são raciocínios que a gente não pode fazer aqui. O Guga até mencionou aqui, poxa, será que tem um fiscal olhando o que a gente está falando ou não? Ele não pode estar presencialmente, mas subjetivamente nós estamos um pouco receosos de falar. E eu quero entender o que você pensa sobre esse momento, visto todo o seu histórico nessa área e o seu passado completo, né, em relação a isso. Por favor, querido. Primeiro assim, né, eu ontem escrevi lá no meu Twitter, né, publiquei uma coisa que eu acho que é verdade e vivi essa verdade. A Jovem Pan é uma emissora extremamente democrática, né, você tem aí no seu programa mesmo pessoas que têm posicionamentos diferentes, com opiniões diferentes, defendendo visões diferentes a respeito de um assunto. Então, assim, a Jovem Pan é democrática, sempre foi democrática comigo. Quando eu sofri censura do PT, a Jovem Pan me recebeu para que eu falasse. Quando eu sofri censura do Bolsonaro, a Jovem Pan também me recebeu, vocês me receberam aí, né? Quando veio uma condenação de prisão em primeira instância da Maria do Rosário contra mim, foi aí na Jovem Pan que eu fui falar no Pânico, conversamos, tive espaço aberto. Quando os deputados bolsonaristas, em abril de 2001, também tentaram uma ordem de prisão contra mim, foi também na Jovem Pan que eu fui falar. Então, uma emissora aberta, democrática. Agora, isso tudo que acontece é completamente lamentável, porque é resultado de um Estado que enxerga que a grande elite do Brasil é a classe política. Parece que a sociedade brasileira é feita para servir ao político e não o político para servir a sociedade brasileira. Então, assim, existe imunidade parlamentar. O político pode falar o que quiser. O cidadão, quando chega o político, vai lá e se ferra. Então, parece que não é o político, não parece que a classe política se formou para servir a sociedade. No Brasil, tudo é feito para proteger a classe política. Então, assim, parece que foi a sociedade que se formou para servir a classe política. Então, você vê, na época de eleição, que é um período... Você sabe quando você vai na feira? Quando você vai na feira, antes de comprar a fruta, você tem que apalpar a fruta. Você tem que virar a fruta, você tem que olhar, você tem que colocar a fruta sob as provas se você quer levar essa fruta para casa ou não. A eleição é a população na feira. Só que as leis são feitas para que você não apalpe muito a fruta, não. Você não pode colocar essa fruta muito à prova, não, nesse período. É nesse período que o político é mais protegido no Brasil. Quando deveria ser o período que o político está mais exposto. Pô, sinceramente, olha, não poder associar o Lula a crime, sendo que foi a justiça que associou, sendo que até preso ele foi. Se alguém fizer isso aí, vai tomar multa. Só que como que você resolve assuntos? Conversando sobre ele, e você não pode ser impedido. Eu tenho certeza que se alguém aí fosse associar o Lula ao crime, provavelmente o Guga, ou provavelmente alguém democrático aí estaria conversando. Não, mas não é assim. Não concordo. Vamos por outro caminho. Ou alguém vai lá no Pânico, vem aí mesmo e associa o Bolsonaro a canibalismo. A própria conversa que vocês teriam aí, desassociariam ele e falar, não, mas aí é absurdo. Aí é exagero. Agora, proíbe-se conversar. Proíbe-se jogar um assunto na mesa e ter pessoas contra e a favor falando sobre isso para proteger uma classe que, pelo amor de Deus, já está cercada de tudo que é proteção em um período que ela deveria estar mais do que exposta. Então, eu acho que isso um dia vai dar um problema
Eu acho que a sociedade brasileira está de saco cheio, tá? Eu acho que essa conversa não é sobre Lula, não é sobre Bolsonaro, é sobre uma classe que faz as leis para se proteger da sociedade que ela diz servir. É muito mais embaixo o buraco, é estrutural. Porque, Danilo, você menciona aqui pra gente justamente essa situação envolvendo o candidato Lula, né? Nesse caso específico dessa abordagem do tribunal pra gente, nós estamos impedidos aqui de fazermos qualquer tipo de conversa sobre esse passado que a própria justiça já condenou. A instância que não condenou e que fez o processo ser revisionado foi o Supremo Tribunal Federal. Agora, meu ponto é o seguinte: se o próprio meio jurídico questiona esse termo Lula inocente, se o próprio meio jurídico, porque há divergências dentro da classe jurídica sobre essa denominação de que Lula é inocente, se há divergências na classe jurídica, por que uma emissora de comunicação não pode promover esse debate? Qual é o crime disso? O crime é que você está falando uma coisa que determinado político não quer que seja falado. É isso. Não tem outra coisa. A gente volta lá para a raiz. Tudo é feito para proteger o político do cidadão. Enquanto o cidadão não se defende do político. O político faz o que quer, tem imunidade, entende? Então, assim, qual que é o crime de você falar uma coisa? E outra, falar? Não pode falar? Eu tenho certeza que se falasse uma coisa mais leviana possível a respeito do Lula ou do Bolsonaro agora nesse programa, a própria conversa chegaria à conclusão de uma coerência e de uma verdade. Porque o seu programa, por exemplo, programa de rádio, veículos de comunicação como esse, tem várias visões. Você põe um assunto na mesa, a pessoa está lá para conversar. Quantas vezes eu não vi aí um assunto na mesa e o Adrilles defendendo um lado, o outro defendendo outro lado, e chega-se à conclusão do que é verdade e do que é mentira. Agora, você querer proibir de se falar uma coisa que é verdade, que está no consciente coletivo, quão agressivo isso não é com o consciente... As pessoas sabem. Como é que você pode subestimar o povo a esse ponto? Entendeu? O Lula não foi inocentado, o Lula foi anulado o processo. Foi anulado. Agora, a gente não pode pôr esse assunto aí na roda? Não pode pôr? O Guga não pode vir com a visão dele? Não, mas peraí, foi anulado, mas estava errado o julgamento. A pessoa não pode falar. Não, mas peraí, ele foi sim condenado. Isso não pode ser discutido. É isso que é. Porque quando eles proíbem vocês de falarem alguma coisa, eles estão proibindo a conversa, eles estão proibindo a discussão. E eu volto a repetir, em um momento de eleição, é um momento que você está na feira, que você tem que pegar a fruta, palpar. Tem que dar uma palpada no mamão. Tem que palpar o mamão para ver se tá podre, para ver se é esse que você quer levar para casa. Não pode. É como você vai na feira e o juiz fala, não toquem nas frutas. Escolha aí, essa daqui tá bonita. Leva. Maravilhoso. Entendeu? É o momento que você tem que falar, refalar, virar. Pô, agora, o Danilão, me solidarizo demais com a Jovem Pan. Não, a gente agradece muito por você estar aqui dando seu depoimento ao vivo. Não são todos que têm a coragem que você tem de fazer isso, mas o meu ponto é o seguinte: hoje a gente vive no Brasil um combate a fake news, ou um dito combate a fake news. Só que se a gente colocar na prática, atualmente esse combate a fake news, ele está se resultando e se transformando numa regulação de um editorial de uma emissora de comunicação, certo? Certo. E como é que a gente faz para transformar isso? Como é que a gente faz para mudar isso? Porque o combate a fake news, ele é absolutamente saudável. Ok. A gente pode até pensar num jeito de combater a fake news. Agora, como é que você faz isso não regulando o editorial de uma empresa de comunicação? Porque a partir do momento em que há essa regulação, o combate a fake news está sendo colocado na lata do lixo, porque você está promovendo censura. Óbvio. Mas são coisas tão óbvias e tão diferentes uma da outra. Você tem, primeiro o seguinte, que já existe mecanismos no próprio Estado, na própria lei, que são coerentes sociais, que é a responsabilização do indivíduo que fala. Se alguém for aí e realmente vier falar uma coisa que é mentira, já existe a calúnia, entendeu? Injúria, eu não gosto de injúria, para mim não devia existir, mas calúnia, quando você imputa crimes a outras pessoas, o indivíduo que fala tem que se responsabilizar. Então já existe esse mecanismo
para responsabilizar os indivíduos sobre mentiras, entendeu? Eu acho que o que tem que ser combatido não é a Jovem Pan. O que tem que ser combatido é aquele monte de fake na internet. É coisa que vem não sei da onde, é coisa que é disparada em massa, que existe sim exército de fake news, existe sim gabinete de fake news e gosto sempre de afirmar porque o brasileiro tem memória curta. É um gabinete de fake news que quem inaugurou essa prática no Brasil foi o PT, lá atrás com a Marina Silva, tá? Quando a Marina Silva era ameaça por Lula, começaram a fritar, veio um monte de jornalista, de fake news, de blogueiro, criar fake news nela, o tempo passou, eu fui 4 anos perseguido por esse gabinete do ódio do PT, o Bolsonaro entrou, ao invés de combater o gabinete do ódio do PT, criou o próprio, e aí pegou o jogo e levou para outro nível, entendeu? Então sabe Deus o que vai acontecer nesse próximo mandato, ganha quem ganhar. Agora, uma coisa é você responsabilizar, é igual você responsabilizar um navio pirata e um navio mercador. Você não está vendo que a diferença? Um tem bandeira, um tem indivíduos registrados que você pode ir e responsabilizar o indivíduo que está falando ou não uma mentira. Esse é o caminho. Esse é o caminho, a responsabilização do indivíduo. A Jovem Pan é uma empresa com pessoas mostrando o rosto, pessoas falando, dando nome à cara. Responsabiliza esses indivíduos pelo que for dito, caso seja dito algum absurdo, né? Agora, conversar, impedir uma empresa de conversar, não dá. Isso é muito diferente. Fake news é um exército de fake, é um exército de disparo em veículos, inventando notícia. É muito clara a diferença de uma coisa e da outra. Muito bem, Danilão, deixa eu continuar a nossa conversa aqui, são 10 horas e 44 minutos, você tá com tempo? Como é que tá a tua agenda aqui? Tô tranquilo, tá aí, de boa? Embora. Escuta, eu queria muito que você pudesse comentar um pouco pra gente, porque eu vi a postura de alguns jornalistas, achei absolutamente lamentável, porque eu acho que nesse caso específico, a gente não tem que pensar em quem é de direita ou quem é de esquerda. A gente tem que pensar em quem é tolerante e quem não é tolerante. É simples assim. E eu vi muitos jornalistas até comemorando essa censura que está sendo promovida a nós e de alguma forma dizendo que isso é positivo mesmo, tem que acontecer isso e tal, porque a Jovem Pan tem uma linha editorial que é uma linha péssima para o país e tal, ou seja, forçando em absoluto que a censura seja colocada aqui diante da gente. Eu quero entender o que você pensa sobre essas pessoas, né? Como é que você enxerga isso? Essas pessoas, elas podem ser denominadas jornalistas de verdade, ou nós estamos aqui diante de uma clara separação daqueles que defendem efetivamente a liberdade e daqueles que fazem apenas militância política? O que você pensa sobre isso? Mas aí eu digo pra você, bem-vindo ao clube. Isso é bem-vindo à história da minha vida. Quantas vezes eu mesmo não fui censurado e vem comediante falar, tá certo, isso não poderia ser dito, né? Então, assim, eu tenho uma frase que eu vejo todo mundo repetindo e não é sobre o que se fala, é sobre quem fala. É sobre quem fala. Você pode falar qualquer coisa no Brasil, tá? Você pode falar qualquer mentira no Brasil, se você estiver do lado certo, tá? Se você estiver do lado certo, se você estivesse mentindo, eu não vi as pessoas falando, as mesmas pessoas que estão falando isso, por exemplo, da Jovem Pan, e eu quero deixar claro, eu não vou votar no Bolsonaro, eu não vou votar no Lula, eu já declarei meu voto, é nulo, esse ano assim, eu não acredito em nenhum dos dois, até porque eu sofri censura, perseguição dos dois lados, tá? Quem conhece minha história sabe disso. Mas, é clara, as pessoas, esses jornalistas que estão falando isso, que a Jovem Pan tem que ser censurada mesmo, estavam um tempo atrás... o Janones, que beleza o Janones, olha só que divertido o Janones falando aquilo. São as mesmas pessoas, entendeu? Então depende de onde vem, Então você vê que existe muito militante disfarçado de jornalista. Existe muito militante disfarçado de jornalista e isso dá força para a censura. Porque quando a censura vem, quando o cerceamento vem, esses militantes disfarçados de jornalistas disfarçam opiniões que está certo. Até acontecer do lado dele. Aí quando acontece do lado dele, aí faz aquele escândalo. Aí não pode, aí tá errado. Então assim, a gente vive infelizmente um momento de desequilíbrio já tem alguns anos, onde não são valores que são defendidos, tá? Não estamos defendendo o valor da liberdade, estamos defendendo a minha patota. Que a minha patota fale o que quer. E para mim até tem uma decepção assim, que muda o governo e a mentalidade continua, né?
O governo muda e não muda-se a briga pelos valores, muda-se a briga pela minha patota falar o que quer, mentir o quanto quiser e perseguir quem não se ajoelhar e lamber as botas. Pô, até quando vai isso? Tá desgastante demais. Ô Danilão, o que você acha que a gente pode fazer agora? Porque existem alguns fatos que a gente não pode abordar, né? Então nós temos de alguma forma um certo cerceamento naquilo que a gente pode ou não discutir, naquilo que a gente pode conversar. E todos nós aqui da emissora, depois dessa decisão, obviamente a gente está um pouco com o pé atrás, um pouco assustados, não entendendo muito bem, porque há multas diárias que podem ser implementadas caso a gente fale. Eu não vou falar a frase certa, mas a gente está impedido, por exemplo, de falar que o Lula foi votado num determinado local específico que existe na sociedade. Isso é um fato, não é uma opinião, enfim, mas a gente não pode falar isso. O que você recomenda pra gente? Você como um comunicador que está há tantos anos aí, já passou por poucas e boas, eu pelo menos estou iniciando a minha trajetória agora, o que você recomenda pra gente? Olha, o que eu recomendo, eu não sei se eu recomendo você me pedir uma recomendação. Recomenda isso, né, Danilo? Recomenda. É uma boa recomendação, a princípio. A pessoa, bom, Danilo, a humorista mais processada da história do planeta Terra, você tá pedindo. Eu me sinto, não, eu tô tentando aprender um pouco. Ai. O que você recomenda? O Guga já trabalhou comigo no CQC, ele sabe o que acontecia quando alguém lá em Brasília falava que a gente não podia fazer algum negócio que a gente acabava fazendo. Era muito bom essa época. A gente tretou. Aliás, você tá pedindo pra alguém que recebeu uma censura, rasgou, passou no saco e devolveu pelo correio. Você tá pedindo um conselho para essa pessoa. Não sei se eu sou a melhor pessoa para recomendar, mas o que eu acho, cara, é que um veículo de comunicação tem que continuar se comunicando. Um veículo de jornalismo tem que continuar fazendo jornalismo, cara. Eu acho que essa é a missão. Essa é a missão. E às vezes pode ser entendido que existiu exagero de autoridades quando a gente continua fazendo o que deve ser feito. E todo mundo percebe que, poxa, não tem nada demais. Você só está falando, você só está fazendo jornalismo. Agora, fala-se em jornalismo, por exemplo, como veículo, mas o Guga sabe disso, porque... Não sei se vocês sabem, o Guga, depois o Guga foi repórter do CQC, mas durante a vez que eu era repórter, eu já saí muito para Brasília com o Guga sendo produtor de algumas matérias. E em época de eleição, não é que um programa de jornalismo não pode fazer jornalismo. Um programa humorístico não pode fazer humor em época de eleição. Quantas vezes o CQC, que era um programa de humorismo político, a fase mais fraca do CQC era durante as eleições. Exatamente. Porque durante as eleições nós não podíamos citar nem falar nada. É verdade. O meu primeiro show de política em 2010, que eu fui em frente ao Congresso Nacional e transmiti um show ao vivo para todo o Brasil, eu fiz porque na Band, no CQC, eu estava proibido de falar de política. Eu falei, então eu vou na internet fazer um show xingando todo mundo. Então, às vezes existem alguns meios, sabe? De repente você não pode falar uma frase exata, mas... às vezes dá para se falar, né? Agora, eu acho que a censura, eu acho que esse momento depõe muito mais contra o autoritarismo do que às vezes ir lá e peitar. Eu acho que as pessoas estão percebendo e as pessoas estão se desgastando. E uma hora a panela de pressão vai estourar. Uma hora vai estourar. Danilo, deixa eu te agradecer pela conversa aqui, pelo papo nessa quinta-feira ao vivo aqui no Morning Show da Jovem Pan. Você sempre super solícito com os nossos convites. Obrigado, cara. Eu que agradeço, boa sorte para vocês, tá bem? E continue com o bom jornalismo que vocês fazem. Vocês são democráticos, tem espaço para todo mundo e mais uma vez, né? A mentira, a fake news se resolve falando sobre ela. Você só pode desmentir se o assunto vier. Você só pode desmentir uma mentira falando, conversando. Se você tiver proibido de falar a respeito, às vezes até a mentira prevalece, tá bom? Obrigado, gente. Boa sorte para vocês. Danilo Gentili participando com a gente ao vivo nesta quinta-feira aqui do nosso Morning Show.